Bom dia, irmãos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lá para mais uma EBD virtual. Penso eu, queridos irmãos, que no próximo domingo, talvez a gente já volte, pelo menos para a EBD. Vou conversar com o nosso conselho essa semana e também envolver com o presbitério, como faremos. Mas vamos orar. Quem sabe a gente não retorna para os nossos estudos bíblicos. Faz falta esse tempo juntos, tempo de comunhão, tempo de estar com vocês, de vê-los. Deus os abençoe. Bom que vocês estão bem, com saúde, e espero que esse ensino seja relevante para a vida de vocês. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre julgo desigual. Julgo desigual. Então, a nossa EBD hoje é sobre julgo desigual. Eu quero fazer a leitura aqui de 2 Coríntios 6, 14 a 18. Vamos lá? Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, eu vos recebereis. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Irmãos, eu vejo aqui esse texto de Paulo trabalhando com a igreja de Corinto, uma cultura muito semelhante à nossa, muito semelhante à nossa. Uma cultura de muita corrupção, de muita prostituição, de muito homossexualismo, uma cultura com toda espécie de depravação, semelhantíssima à nossa. Eu acho que de todas as culturas que nós encontramos na Bíblia, as que mais se assemelham aos nossos dias seria a de Corinto, a de Sodoma e de Gomorra. Talvez estejamos caminhando aí para um Sodoma e Gomorra. Certamente Deus vai intervir antes. Então, queridos irmãos, o que Paulo está tratando aqui, que o julgo desigual, na verdade, ele é uma aliança desigual. Que na vida cristã há relacionamentos que precisamos cultivar e outros que precisamos abandonar. E ele aborda aqui algumas verdades que são interessantes. A exigência clara que nós encontramos no versículo 14, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. E o pano de fundo aqui desse julgo desigual, queridos irmãos, é de natureza de dois animais. É a proibição de dois animais, por natureza, dois animais diferentes, debaixo do mesmo jugo. Por exemplo, Deuteronômio 22:10, que diz que não pode se lavrar conjunta de boi e jumento. E também não pode fazer cruzamento de animais de diferentes espécies, Levítico 19:19. Então esse é o pano de fundo aqui, queridos irmãos, dessa verdade aqui que o apóstolo Paulo passa para os coríntios. Além do mais, o boi, ele era um animal limpo, e o jumento, ele era considerado um animal impuro. Então aqui a ideia que Paulo transmite é que certas coisas são distintas e são incompatíveis, e que jamais podem ser naturalmente unidas. Então, coisas que são compatíveis. Lavrar a terra com um boi e com um jumento, não pode, é proibido. Cruzar um jumento com um animal diferente de sua espécie, também não pode, é proibido. Então, queridos irmãos, as metáforas que aqui estão incluídas nesse ensino do casamento. Paulo destaca isso em 1 Coríntios 7, 12 a 15. Paulo trabalha sobre o casamento. E pelo menos todos os outros problemas éticos de que se tratou na primeira carta de Coríntios, no capítulo 6.
Então vejam que ele trabalha essas duas metáforas aqui, né? Então, o chamado do cristão, ele tem a finalidade de evitar relacionamentos íntimos com os pagãos, porque esses relacionamentos eles comprometem a coerência cristã no culto e na ética. Quando um cristão, quando um filho de Deus se relaciona com um pagão, ele absorve os valores. Nós vemos no Velho Testamento vários e vários testemunhos sobre isso. Um deles muito famoso é Sansão, Davi, Salomão. Então nós temos aí alguns homens que procuraram aí, né, aconchego, procuraram afeto onde Deus tinha proibido e tiveram grandes desilusões, pagaram um alto preço por isso. Então, queridos irmãos, não que Paulo não tenha sido compassivo à cultura da época, mas não à custa da integridade cristã e dos seus padrões morais. Então, um crente, ele não deve pôr-se debaixo do mesmo jugo com o incrédulo. Como um boi não lavra junto com o jumento, um crente não se põe no mesmo jugo com o incrédulo. E aí nós então encontramos duas áreas nas nossas vidas que essa ordenança de Deus aí ela atinge diretamente. Primeiro, continuando, né, a vida conjugal e a participação em práticas cultuais pagãs. Então veja só, nós não devemos nos associar na vida conjugal com os pagãos e nem em suas práticas cultuais. Vamos ver um pouco dessas duas áreas? A vida conjugal. Um casamento entre um crente e um incrédulo está em desacordo com a palavra de Deus. 1 Coríntios 7, 39. E esse princípio nós encontramos inúmeras vezes no Antigo Testamento. Nós vemos o povo de Israel desobedecer essa ordenança muitas e muitas vezes. Agora, no caso de um crente que se converte e o seu outro cônjuge continua sendo incrédulo, isso não autoriza o divórcio. Isso não autoriza o divórcio. E há práticas cultuais pagãs. Paulo está falando aqui para que, nesse contexto específico, proibir que os crentes se unirem com os incrédulos no culto, na adoração, ou no culto pagão, nos seus cultos. Um crente não deve se unir com o incrédulo nos seus cultos. Nesses dias aí de pandemia, a gente encontra muito crente benzendo água, a gente encontra muito crente acendendo vela, a gente encontra muito crente fazendo coisas aí que são um pouco estranhas à nossa fé, e nós não devemos participar dessas coisas. Essas coisas são de origem pagã, são de culto pagão. Nós não temos essas práticas cultuais no meio do povo de Deus. Nós não temos. Então aqui Paulo ele ataca a tese da união entre todas as religiões. Ele resiste ao ecumenismo, que é algo que está muito na moda hoje nos nossos dias. Paulo, então, resiste a isso, e esse pensamento, queridos irmãos, de que toda religião é boa e de que todo caminho leva a Deus, isso está em desacordo com o que a Escritura ensina. Não há comunhão nessa verdade. Não há comunhão fora da verdade. Não há comunhão fora da verdade. Todos os caminhos não levam a Deus. Só Cristo leva a Deus. Só Jesus leva a Deus. Então, Paulo aqui, queridos irmãos, dentro dessas duas práticas, a vida conjugal e as práticas cultuais pagãs, ele faz aqui 5 perguntas e espera uma resposta como que um sonoro não da nossa parte. Cada uma dessa pergunta trata de uma área específica. Por exemplo, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Versículo 14 aqui do nosso texto. A justiça e a iniquidade não podem ter comunhão. Por quê? Porque são opostos morais. São opostos. Justiça e iniquidade são opostos morais. Não andam juntos. E na esfera, então, espiritual,
Que comunhão pode ter das trevas com a luz? Treva e luz não existem. Elas não coexistem juntas, ou melhor dizendo, né? Elas existem, mas elas não podem existir. Elas não coexistem juntas. Aonde a luz chega, as trevas precisam se retirar. Não é assim? Quando você entra no seu quarto, à noite, está escuro, você acende a luz, as trevas não se retiram? Ou a escuridão permanece? A não ser que a lâmpada esteja queimada. Daí a escuridão permanece. Mas, queridos irmãos, via de regra, acendeu a luz. Quando o sol sai pela manhã, simboliza o fim da noite. Porque quando as luzes chegam, as trevas então vão embora. E na conversão, queridos irmãos, então, nós somos transportados para o reino da luz. E a comunhão e a luz, elas andam juntos. Mas a luz e as trevas pertencem às duas esferas diferentes. Por isso que nós sentimos falta de estarmos juntos, né, nesse domingo de manhã, ter esse tempo de comunhão, ouvindo a palavra de Deus, que é luz para o nosso caminho. Porque comunhão e luz tem tudo para estarem juntos. Elas seguem juntas. Agora, a escuridão espiritual, ela não é só destituída de luz, como também é destituída de amor. Quem odeia seu irmão está nas trevas. Quem odeia seu irmão está nas trevas. E na esfera de autoridade, aqui tratando-se em poderes, falando de quem manda, de quem governa, de quem tem força, de quem tem poder, que harmonia há entre Cristo e o maligno. Paulo aqui então enfatiza esse contraste entre Cristo e o maligno como os principais governadores de suas respectivas esferas de justiça, Jesus Cristo, e iniquidade, o maligno, luz e trevas, santidade e profanação. Uma pessoa crente que está debaixo da autoridade de Cristo, ela deleita-se em obedecer a Cristo. O incrédulo, entretanto, é filho da ira e é governado pelo príncipe da potestade do ar. Então, participar da mesa de ídolos é o mesmo que participar da mesa de demônios. 1 Coríntios 10, 14 a 22 nos ensina sobre isso. Como é impossível servir a dois senhores ao mesmo tempo? Um crente não pode participar da mesa do Senhor e em seguida participar da mesa dos demônios. Não pode. Não pode fazer ao mesmo tempo. Aquele que está com Cristo, caminha para Cristo. E na esfera da fé, que união há entre o crente e o incrédulo? Com essas palavras, o apóstolo Paulo está dizendo que os crentes não podem ter contato nenhum com os incrédulos. Ele não está dizendo que o crente não pode ter contato com os incrédulos. Pois nesse caso, os crentes teriam que sair do mundo. Mas ele instrui os crentes a não compartilharem do estilo de vida dos incrédulos. O contexto aqui é relativo ao culto. Paulo não defendia uma vida eremita, monástica e isolada da sociedade, mas combatia frontalmente a ideia do crente participar de um culto pagão. Então Paulo não está dizendo, olha, você não pode mais andar com as pessoas do mundo. Não, até mesmo que teríamos que sair daí. Mas é não fazer as mesmas coisas que eles fazem, não ter as mesmas práticas, porque isso, queridos irmãos, seria incoerente e seria como tentar misturar água e óleo, não daria certo. E na esfera então de adoração, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? O templo é o lugar onde Deus escolhe habitar, embora ele não possa ser restrito apenas a um edifício feito por mãos humanas. Ele não pode ser a Deus, então ele escolhe habitar não em um edifício feito por mãos humanas. A comunidade cristã é o próprio templo da habitação de Deus. E os crentes, como morada de Deus, não podem se envolver no culto dos ídolos. E ídolos aqui não significam somente
a escultura, mas qualquer objeto que se interpõe, que fique entre a alma e Cristo. Esses ídolos podem ser dinheiro, prazer ou coisas materiais. A idolatria, sendo o envolvimento com poderes demoníacos ativos nos ídolos, provoca a ira e o zelo de Deus. Cada uma dessas palavras, queridos irmãos, bem conhecidas nossas na sociedade, comunhão, harmonia, união, ligação, refere-se à presença de algo comum. E esse termo, queridos irmãos, harmonia, por exemplo, dá origem à nossa palavra sinfonia. Sinfonia se refere a uma música bem tocada, né? Nossos irmãos do louvor estavam indo muito bem, ensaiando muito, mas não perderam com certeza a sinfonia. Quando voltarmos a tocar todos juntos, certamente manteremos a sinfonia. Porque se nós tocássemos cada um uma música, imagine a bagunça que não seria. Não é verdade? Porque nós somos santuários do Deus vivente. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Deus habita no crente individualmente e também habita na igreja. O Deus que nem os céus, dos céus, podem contê-lo, habita plenamente na igreja. E ele habita em cada crente através do Pai, Efésios 3,19, do Filho, Efésios 1,23, e o Espírito Santo, Efésios 5,18. Então nós temos, queridos irmãos, a habitação completa de Deus na igreja e no povo de Deus. E Kistemark, um estudioso do Novo Testamento, ele menciona 3 estágios dessa habitação de Deus entre o seu povo. A encarnação, João 1,14, a habitação interior de Cristo no coração do crente e a habitação de Deus com o seu povo na nova terra. Então vejam só, queridos irmãos, Deus habitou plenamente com a humanidade na encarnação, quando ele veio em carne através de Jesus Cristo. Na habitação interior, no coração do crente, que é onde ele habita hoje. E a nossa esperança de habitação com Deus e junto com o seu povo numa nova terra. Nesse sentido, queridos irmãos, ter sociedade com a injustiça, comunhão com as trevas, harmonia com o maligno, união com o incrédulo e ligação com os ídolos é conspirar contra essa verdade bendita. A lógica de Paulo é que os crentes devem, então, efetuar uma ruptura, porque a igreja é o templo do Deus vivente. Uma separação é necessária. E Paulo diz, por isso, retirai-vos, versículo 17 e 18, do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei o vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. A ordem de Deus para o seu povo é retirai-vos. Ele aqui indica para nós um ato decisivo da nossa parte. Se retire. E a outra palavra aqui que me chama a atenção é separai-vos, que por outro lado sugere devoção com um propósito especial. A separação ela não é apenas o ato negativo de se retirar. Nós devemos nos separar do pecado para Deus. Nos separar do pecado para Deus. E ele ressalta aqui, então, 2 coisas. Essa separação que é exigida, por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras. Então, queridos irmãos, Deus escolheu a igreja para ser um povo separado do mundo. Embora nós vivamos no mundo, a igreja não é do mundo. A igreja deve estar no mundo, mas o mundo não deve estar na igreja. Assim como um barco deve estar na água, mas a água não deve estar no barco. A igreja estava vivendo numa sociedade pagã, mas não devia fazer parte de suas práticas pagãs. O crente convive com pessoas não convertidas, mas não deve se associar com essas práticas pecaminosas. O crente deve se afastar de qualquer forma do mal, seja comercial,
social, religioso. Essa separação ela é uma advertência que nós encontramos em toda a Bíblia. Deus advertiu a Israel a não se misturar com as culturas pagãs. Os profetas insistiram com o povo de Israel para deixar os ídolos pagãos e adorar a Deus. Adorar a Deus com exclusividade. Jesus falou da necessidade de nos guardarmos incontaminados do mundo. Nos guardarmos incontaminados no mundo. E aqui, queridos irmãos, eu destaco 3 áreas que o crente precisa abandonar quando ele se converte a Cristo. Primeiro, o seu ofício. Isso, espero que os irmãos prestem bem atenção para entender. Algumas profissões no mundo antigo estavam ligadas à idolatria. Em Éfeso, por exemplo, muitas pessoas viviam da fabricação de estátuas da deusa Diana. Ainda hoje há pessoas que trabalham com bebidas alcoólicas, com tabaco, com jogo, com artigos religiosos ligados à idolatria, feitiçarias e várias outras coisas incompatíveis com a fé cristã. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Quando eu era missionário e buscava arrecadações para a casa das crianças onde eu trabalhava e morava, tinha uma panificadora que doava para a gente semanalmente 30 ovos e R$120. Toda quinta-feira a gente passava lá, pegava essa doação, que era uma bênção para a casa das crianças, porque era o gás que a gente gastava-se muito gás lá, então a gente ganhava o gás do mês e ovos para o mês todo. Então era uma maravilha. De repente, certo dia, num casal que cuidava, eles decidiram parar com esse trabalho. Fecharam, venderam a panificadora e não os vimos mais. Após mais ou menos uns 2 anos, nós os encontramos de novo. E eles estavam quebrados, endividados. Nós estamos, o que aconteceu? Você tinha uma panificadora tão próspera. A gente vendeu, largamos lá e fomos vender cigarro. Tivemos uma proposta para trabalhar vendendo cigarro. Só que, queridos irmãos, eles eram cristãos. Eles eram cristãos. E aí acabou que o negócio deles não deu certo. Então, esse tipo de ofício que nós precisamos tomar cuidado, queridos irmãos. Nós vivemos uma cultura idólatra, mas nós não precisamos ser idólatra. Tinha um homem chamado Sherrington, ele era dono de uma marca de cerveja, e certo dia ele viu um homem sair do bar bêbado e espancar a sua esposa. E ele olhou para o bar, e no bar estava ostentando a placa de propaganda da cervejaria dele. Nesse dia, ele pensou com ele mesmo e escreveu depois que o golpe que esse homem deu na sua esposa acertou diretamente nele. E ele fechou essa empresa e mudou de ramo. Não pode haver, queridos irmãos, comunhão entre Cristo e as trevas. Precisamos tomar uma decisão. E a segunda, queridos irmãos, área que nós precisamos também estar sempre atentos é na vida social. Os crentes eram convidados a sentar com os incrédulos nas mesas dos ídolos, no contexto de Coríntios, Efésios. As festas pagãs, os sindicatos comerciais, com seus padroeiros, eram coisas comuns no mundo pagão. Os crentes eles tinham que fazer uma escolha entre a prosperidade e a fidelidade, entre a popularidade e a obediência a Cristo. No contexto social, queridos irmãos, muitas vezes nós vamos deixar de fazer algum negócio, deixar de perder, vamos perder algumas oportunidades porque somos fiéis ao nosso Deus. Somos fiéis ao nosso Deus. Nós devemos obediência a Cristo e não procurar ser popular no meio que nós vivemos. E a terceira área é uma área muito complicada, que é a vida familiar. A conversão, muitas vezes, ela trouxe esse conflito entre mulheres e maridos, esposas e filhos, entre membros da família. E nós, então, queridos irmãos, devemos estar sempre atentos a isso. A família é algo que, para nós, é muito particular, mas precisamos ser fiéis a Deus. Precisamos ser fiéis a Deus. Ore e pede a Deus sabedoria e entendimento com relação a esse ponto aqui, porque eu sei como é a vida familiar.
sei como é difícil, sei como é lidar com pessoas que a gente está envolvido emocionalmente. Então, o meu conselho para vocês é orem e busquem a Deus. E também aqui, queridos irmãos, no versículo 17 e 18, Deus então oferece uma recompensa, uma comunhão. Uma comunhão então é oferecida. Eu vos receberei, diz a palavra de Deus, e serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Na mesma medida em que o crente então se aparta do mundo, ele se aproxima de Deus. Quando ele rompe o vínculo com o mundo e estreita cada vez mais o seu relacionamento com Deus, porque é um grande engano, queridos irmãos, fazer amizade com o mundo com o propósito de ganhá-lo. A amizade do mundo é inimiga de Deus. Amar o mundo é desprezar a Deus. E conformar-se com o mundo é deixar de ser transformados por Deus. Viver no mundo é ser condenado com Ele. 1 Coríntios 11:32. Irmãos, pensem com relação a isso. Pense com relação ao que você tem se colocado em julgo desigual. Pense nas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, em Mateus 5, quando ele traz ali as bem-aventuranças. Esses são os nossos valores. Na palavra de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 21, os frutos do Espírito. Queridos irmãos, esses são os nossos valores. É isso que nós devemos seguir e devemos nos aproximar. Nem que para isso tenhamos que perder nosso emprego, né, o nosso ofício, abandonar o nosso ofício. Temos que deixar algumas amizades e talvez até romper com alguns familiares. Andar com Cristo, queridos irmãos, é algo que está acima de todas essas coisas. Confie em Cristo. Vamos orar? Senhor nosso Deus, amado Pai, damos graças, Deus, por esse domingo de manhã, Pai, por esse dia, pela sua palavra, Deus, que é santa, que nos liberta, pela sua palavra, Deus, que nos ensina que caminho devemos andar, e rogamos a Ti, Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus que criou e sustenta todas as coisas, que possamos, Pai, no próximo domingo, nos reunirmos na igreja, Deus. Precisamos, Pai, ter comunhão, precisamos, Deus, ver e falar uns com os outros, Pai. Nos ajuda, Deus. Cura, sara a nossa nação, Pai. Protege as nossas famílias, Deus. Porque sem o Senhor, Pai, nós não somos ninguém, Deus. Queremos ter plena comunhão com o Senhor, Pai. E nos colocar, Deus, em julgo com o Senhor, nosso Deus. Estar junto com o Senhor, nosso Deus, em todo o tempo. Porque aí, Senhor, nós seríamos, Pai, bem-aventurados e mais que felizes. Que Deus os abençoe. Que Deus esteja conosco. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.